A minha exposição vai ter duas partes. E eu queria, desde já esclarecer, eu adoraria fazer uma pregação, mas nós estamos num simpósio e eu preciso me ater um pouco a uma abordagem teórica, a uma abordagem programática, que além de ser pastor, a gente também é teólogo, estudioso do assunto. E o nosso objetivo aqui é dar um pouco de fundamento para você, para que você não ficasse apenas falando da defesa da vida a partir de uma linguagem genérica e pouco precisa. De fato, São Tomás, quando explica o modo pelo qual o ser humano conhece, diz que tudo começa por uma espécie de síntese confusa. Ou seja, nós temos ideias pouco claras, difusas, impressões mais ou menos exatas, misturadas com muitas e muitas e muitas imprecisões, mas que é na medida em que nós vamos fazendo uma análise, em que vamos depurando as nossas impressões, confrontando-as com a realidade, que nos damos conta exatamente das ideias que nós precisamos ter para realizar tal ou qual assunto. Ou seja, nós começamos com uma síntese confusa, e à medida em que vamos estudando e meditando e procurando compreender melhor, as ideias vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais distintas, até que nós percebemos exatamente aquilo que devemos fazer. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, quando falam da defesa da vida, não saem da síntese confusa. Fazem apenas uma defesa da vida em termos propagandísticos. Eu sou pela vida, vida sim, aborto não. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a cultura da morte, eu sou a favor das famílias, eu sou a favor de uma educação humana, mas são apenas ideias que permanecem na periferia do conhecimento. Você não consegue aprofundar, você não sabe exatamente do que você está falando. No Brasil, lamentavelmente, esse tipo de abordagem acabou se tornando patológica em nível social. As pessoas aqui têm um problema lamentável, que é o problema de ter uma certa pressa avaliativa para saber se você é a favor ou contra o quê. Já perceberam isso? Você fala alguma coisa, a pessoa não está preocupada com o que você está falando. Ela está preocupada em saber para qual time você está jogando. E ela já quer imediatamente lhe colocar numa perspectiva, ou lhe rotular, ou lhe catalogar de acordo com uma categoria. Então, por exemplo, se você fala contra o socialismo, as pessoas já dizem, olha, ele é capitalista. Se você fala contra o capitalismo, ela diz, olha lá, ele é socialista. Por quê? Porque, lamentavelmente, a síntese confusa que as pessoas têm, adicionada a ela essa pressa em você saber para qual time ela torce ou para qual time ela está jogando, faz com que as pessoas percam a capacidade de síntese ou de uma leitura um pouco mais profunda e, ao mesmo tempo, abrangente do problema. Às vezes eu tenho essa situação, por exemplo, no Facebook. Eu faço uma postagem no Facebook, a pessoa já quer me incardinar, já quer me catalogar pró ou contra determinada coisa. Não tem essa pressa. A única coisa que eu estou fazendo ali é um diagnóstico, é descrevendo um fenômeno, é fazendo uma análise, às vezes, que está por cima dos jogos dialéticos. Na verdade, quem inventou isso como técnica e praticamente inoculou isso na cabeça das pessoas, por incrível que pareça, foi Michel Foucault. A própria análise do Foucault, aquilo que ele chama de arqueologia, que está na metodologia dele, o modo pelo qual ele, entre aspas, filosofa, parte da ideia de que nada do que você diz é verdadeiro. Não existe verdade.
E a única preocupação que eu tenho de ter ao te ouvir falar é saber para qual esquema de poder você está trabalhando. Eu preciso rastrear as suas ideias para descobrir qual é o esquema de poder que está por trás delas. É claro que isso também tem raízes na chamada teoria crítica da Escola de Frankfurt, mas a teoria crítica só se tornou efetiva mesmo, e ela, embora o Foucault se considere um filósofo pós-crítico, porque a crítica não é mais a sociedade, mas a própria identidade do sujeito, a teoria pós-estruturalista e pós-crítica do Foucault não existiria sem esses pressupostos teóricos. Eu tenho que partir do pressuposto de que não há verdade. E eu tenho que saber para qual esquema de poder você torce. Então, notem como essas ideias penetraram, inclusive, em muitas pessoas na igreja. Você vê pelas próprias discussões de Facebook. Você faz uma determinada afirmação, a pessoa já está querendo saber. Espera aí, você é o quê? Carismático, tradicionalista, conservador, neoconservador, libertador? O que você é? Quer dizer, as pessoas não param para refletir se aquilo que você está dizendo é verdade ou não é, que é o que faria São Tomás. É verdade ou não é verdade? É correto ou não é correto? Ora, síntese confusa e teoria crítica na cabeça só pode produzir porcaria. Não tem jeito. Quer dizer, se você fica na síntese confusa e, ao mesmo tempo, você tem esses preconceitos críticos de querer saber para qual time você está torcendo e não se aquilo é ou não é verdade, e você levar a discussão até o fim, não dá certo. Você vai apenas ser um militante de ideias confusas, um militante de partidos ou de times. É um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Lamentavelmente, há muitas pessoas que militam em causas pró-vida, mas apenas como torcedores da vida. Torcedores da cultura da vida. É claro que o nível intelectual está tão baixo que o mesmo problema você encontra do outro lado. Tem torcedores do aborto, torcedores da cultura da morte, torcedores do gênero. Na hora que você vai conversar com a pessoa, você percebe que ela não sabe bolhufas. 30 segundos de conversa, ela diz, por mais especialista que seja, você, olha, dá uma frase ou outra, a pessoa já não sabe mais o que fazer da vida, entra em crise existencial, precisa ir no psiquiatra tomar antidepressivo porque ela perdeu o rumo da existência. É um fenômeno que a gente tem percebido. Porque a síntese confusa também existe do outro lado. Pois bem, o problema disso é que há uma terceira situação que condiciona muitos de nós na defesa da vida. Que é o seguinte: é aquele discurso de que você não pode ser contra nada. Já viu essa história? Você não pode ser contra. Você não pode falar contra a cultura da morte. Você não pode atacar ideias que são contra a vida. Você não pode se posicionar com firmeza contra absolutamente nada. É uma espécie de preconceito otimista. Um preconceito otimista. Você sempre tem que falar do ótimo. Sempre tem que ser propositivo. Aliás, esse problema muitas vezes acaba sendo dogmatizado por quem é da igreja. E as pessoas até dizem, não, eu não posso falar contra, eu preciso simplesmente falar do bem, rezar, fazer as coisas boas, eu não posso falar contra o gênero. Às vezes tem gente amiga, que até nos ataca, a gente da igreja, por exemplo, Padre José Eduardo é muito negativo, é agressivo, Padre Paulo Ricardo é agressivo, é negativo. Eles ficam com essa batina preta, já parecem urubus, já são tétricos, carecas, com óculos, já são positivos,
cara de autoritários, etc. E ainda mais chegam com um discurso negativo, falando mal de ideologia de gênero, de aborto, de crise educacional. Não, nós não podemos ser contra, nós temos que ser pró. Nós somos pró-vida. E para ser pró-vida, você não pode ser contra a cultura da morte. Inclusive, dando razões espirituais, teológicas e assim por diante, porque Deus é o Senhor de tudo, então no final vai dar tudo certo. Deus é o Senhor da história, vamos pensar positivo. Não faz figa porque é pecado, é o peixe de Sama. Você pega o terço, sacode o terço para espantar o diabo e vai dar tudo certo. Meus queridos, não é assim. Não é assim. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o otimismo, ele tem dois sentidos, que nós precisamos entender. O primeiro é um otimismo espiritual que todo cristão tem, que sabe que Deus não perde batalhas. Deus não perde batalhas. Só que o Deus que não perde batalhas nos dará a vitória se nós lutarmos. Então isso está condicionado à nossa luta. Ele não perde batalhas, mas isso está condicionado à nossa luta. Agora, o otimismo em nível humano, não estou falando do otimismo que nasce da fé. Esse otimismo sobrenatural que a gente tem de que vamos lutar, e Deus nos concederá a graça da vitória. O otimismo humano não é uma postura filosófica. É um estado de espírito. Então, diante de uma situação, as pessoas são otimistas ou pessimistas. Vai dar tudo certo, ou vai dar tudo errado. São dois estados de espírito. O filósofo, ele não se dá a esse tipo de estado de espírito. Não se dá a esse tipo de estado de espírito. Por quê? Porque o filósofo se atém à realidade. Ele é, ao mesmo tempo, em certos aspectos, otimista, nas coisas que, vislumbrando com profundidade, ele percebe que vão numa direção, e é, simultaneamente, pessimista naquelas coisas que ele percebe que, em determinada outra direção, não irão bem. O filósofo é fundamentalmente realista. Ele analisa os dados da realidade e percebe quais aspectos são ótimos, quais aspectos são péssimos, e aquilo que nós temos que fazer para melhorar o conjunto. Ele não tem um estado de espírito que funciona como uma espécie de preconceito, em que ele simplesmente resolve, diante de uma catástrofe, por exemplo, dizer, vai dar tudo certo, não podemos reagir de modo negativo. Não. Ele reage do modo como a realidade lhe pede. O filósofo, fundamentalmente, reage de acordo com a realidade, e não de acordo com o seu estado de espírito. Isso é muito importante, porque nós não podemos imaginar que o mundo é uma projeção do nosso estado de espírito. O mundo é real. Ele possui uma concatenação imensa de causas, e eu preciso aprender a interferir nessas causas do modo correto. E eu só interferirei nessas causas do modo correto quando eu souber profundamente analisá-las. Quando eu aprofundar o meu olhar e conseguir enxergar a realidade em suas entranhas a partir de uma visão mais abrangente. Eu preciso superar esses preconceitos otimistas ou pessimistas. Eu tenho que olhar a realidade exatamente como ela é, interferir nela do modo como causarei os efeitos necessariamente justos para que ela melhore qualitativamente, e isso é tudo. Eu preciso ter uma visão objetiva para interferir na realidade. Portanto, se eu preciso falar contra, eu tenho que falar contra. Eu preciso falar contra.
Eu não posso partir do preconceito de que falar contra é errado. Quando é necessário falar contra, eu preciso falar. Senão, eu simplesmente assumi a mordaça que me colocaram do outro lado para que eu não denuncie o que está errado. Eu acho muito interessante que na década de 70, sobretudo 80, o pessoal na Igreja Católica falava assim: nós temos que ser proféticos. Temos que exercer a profecia. O que era a profecia? Era você simplesmente ficar reproduzindo o discurso da teologia da libertação, que era o mesmo discurso dos partidos de esquerda, que é simplesmente a teoria crítica sobre a sociedade como um todo. Então, quem que eram os profetas, então? Era quem falava com o discurso socialista aquilo que deveria ser feito, que o governo estava errado, que o judiciário estava errado, que o legislativo estava errado, que o mercado internacional estava errado, que os Estados Unidos são uma nação inimiga, que nós temos que lutar contra o neoliberalismo, que precisamos criar um governo que dê voz a todos e que crie uma sociedade em que os despossuídos possuem o capital que está na mão das famílias mais ricas da sociedade, e vamos derrubar as classes opressoras, e assim por diante. Eram os chamados profetas. Todo mundo que reproduzia esse discurso era chamado literalmente profeta. Quem se lembra dessa época? Tem algumas pessoas que lembram, o resto é tudo jovem, né? Era assim. Eram chamados profetas. E a igreja não podia abandonar o profetismo, se dizia então. A igreja não pode deixar de ser profeta. A igreja tem que continuar fazendo a crítica. Agora, quando é para criticar aborto, ideologia de gênero, totalitarismo educacional, multiculturalismo, gaysismo que está erodindo as famílias, e todas as outras mazelas que estão destruindo a sociedade, aí não pode. Aí não pode ser profeta. Você tem que ficar caladinho. Vamos aceitar a mordaça que nos colocam. A igreja não pode, a igreja tem que ser, como diz o pessoal, jujuba. A igreja tem que ficar mansinha. Nós temos que ficar quietos, não pode falar nada. Fica quietinho. Não. Não é assim. Não é assim que funciona, não porque hoje nós devemos agir diferente, mas porque sempre a igreja agiu diferentemente. A igreja sempre agiu de outro modo. Se vocês olharem a história da igreja e verem como se comportavam os padres da igreja no primeiro milênio, vocês vão observar que a atitude dos padres da igreja era extremamente firme para corrigir e dirimir todo tipo de erro. Como é que os padres da igreja agiam? Qual era a metodologia que seguiam os padres da igreja? Aparecia um determinado erro na igreja, na sociedade. Os padres da igreja estudavam profundamente, estudavam de modo decidido, claro, corajosamente a questão, sem nenhum tipo de restrição, de autocensura, de autoamordaçamento. Estudavam com toda coragem, com toda franqueza e com toda sinceridade a questão. E uma vez que estudavam aquilo, começavam a ensinar combatendo o erro. São João, nas suas epístolas, já faz isso, quando ele condena os gnósticos que estavam negando que Jesus Cristo veio na carne. Ele diz: todo aquele que confessa que Jesus não veio na carne é o anticristo, tem o espírito do anticristo. Estes eram os docetistas. Os docetistas eram aqueles que ensinavam que Jesus tinha uma humanidade só aparente. A primeira heresia que apareceu na igreja dizia que Jesus Cristo era só Deus e não era homem, e que a humanidade era só aparente, o que é um tapa na cara de todos aqueles apologetas islâmicos que dizem que a doutrina de que Jesus é Deus foi inventada por Constantino no Concílio de Nicéia. Não, não. A primeira heresia que apareceu na história da igreja dizia que Jesus Cristo era só Deus e não era homem.
Portanto, a consciência da divindade de Jesus está plenamente presente já na primeira geração de cristãos. Em outros períodos, nós teremos atitudes semelhantes. O próprio São João, no Apocalipse, condena aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, tem muitas explicações para os nicolaítas. Uma delas é que um daqueles 7 diáconos de Atos 6, o Nicolau, teria pervertido a sua conversão e abandonado a fé porque se apaixonou por uma prostituta. E para permanecer com a prostituta nas orgias comuns que se faziam então, ele inventou uma doutrina segundo a qual tudo aquilo que você faz com a carne não importa, o que importa é o seu espírito para Deus. São João acusa a doutrina dos nicolaítas. Como São Paulo ataca, na Epístola aos Gálatas, os judaizantes, que queriam implantar novamente na igreja a observância da lei mosaica, a circuncisão, as cerimônias judaicas. Em Romanos, por exemplo, capítulo 14, querem perturbar a comunidade com o assunto das carnes que eram imoladas, como os pagãos comiam. Ele diz, não, vocês não podem aceitar isso. Ele aponta o erro. E notem que São Paulo chega a um nível de apontar o erro, que ele chega a censurar o próprio São Pedro, na Epístola aos Gálatas, quando ele se torna repreensível. Ele diz, olha, você, sendo judeu, se comporta como pagão. Então, você é digno de censura, eu te resisto em face. Ele aponta o erro. No século seguinte, essa tradição continua. Quando surgem outras heresias. Por exemplo, o arianismo, que quase dominou a igreja inteira. São Jerônimo conta que, certa manhã, o mundo inteiro era ariano, com exceção de Atanásio. Santo Atanásio, sozinho, estudou, meditou, transformou em discurso a sua meditação e começou a combater o erro com um grupinho pequeno de fiéis. Um grupinho pequeno, não era muita gente, não. Foi segregado pela igreja, foi excomungado. Mas ele continuou firme, pregando, como dizia São Paulo, opportune et inoportune. Oportuna e importunamente. Inoportunamente. O resultado foi que Santo Atanásio, apontando o erro, acusando o arianismo, converteu a igreja inteira. E conseguiu mostrar a divindade de Jesus. Santo Agostinho, a mesma coisa. Apareceu Pelágio com uma doutrina encantadora, muito ascética, rigorosa, que dava a impressão de ser verdadeira. Quase levou todo mundo ao erro. Houve um concílio na época, o concílio de Cartago, que condenou Pelágio. Pelágio apelou a Roma. O Papa de então não tinha entendido a questão, condenou o concílio de Cartago e absolveu Pelágio, condenando as teses de Santo Agostinho. Santo Agostinho sofreu terrivelmente alguns meses, até que o Papa morreu. Elegeram um outro Papa, que era grego, portanto, que tinha muito mais abstração, capacidade penetrativa. E o que o Papa fez? Condenou Pelágio e absolveu o concílio de Cartago com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho estudou o pelagianismo, acusou o pelagianismo, mostrou que o pelagianismo estava errado. O mesmo fez São João Crisóstomo, em Bizâncio. Foi preso. Era chamado Boca de Ouro, Crisóstomo significa Boca de Ouro. Foi preso pelo imperador, sobretudo a imperatriz, que odiava ele. Foi preso. Depois, mostrou-se que ele estava na verdade. Ele estava falando da coisa correta. Os pais da igreja identificavam qual era o erro essencial, aquilo que estava exatamente matando a igreja, aquilo que estava trazendo dano à igreja, e combatiam aquilo com força.
obviamente mostrando a verdade, juntamente com a denúncia do erro. O fato é que, a partir de então, no primeiro milênio, a igreja com essa metodologia de ensino, combatendo o erro, ensinando a verdade, combatendo o erro, ensinando a verdade, sem nenhum tipo de restrição, crescia século após século. Santo Agostinho conta, como uma prova da divindade da igreja, de que a igreja é divina, na cidade de Deus, que ela não para de crescer por todos os lados. A igreja não para de se manifestar em sua glória, ela cresce, 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 cada vez mais cresce, 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 cresce. Por quê? Cada vez mais as pessoas iam estudando para enxergar onde estava o erro e a verdade. Essa coisa chega a um nível tão profundo que o Hugo de São Vítor, no seu comentário ao livro do Apocalipse, diz o seguinte, quando comenta a abertura dos 4 selos. Ele diz, foi aberto o primeiro selo e saiu o cavalo branco, montado sobre ele, um cavaleiro que veio para vencer. Ele diz, estes são aqueles apóstolos que vieram com a força da ressurreição para anunciar ao mundo a graça da ressurreição de Cristo e a vitória do Cordeiro de Deus sobre todo o pecado. O diabo viu que eles vinham com a força da ressurreição, então ele disse, eu preciso fazer alguma coisa contra essa gente. Então veio o segundo selo, o cavalo vermelho, a igreja dos mártires. Com a igreja dos mártires, o diabo queria matar os cristãos. Vamos matá-los, porque é só matando que a gente vai conseguir acabar com isso. Ninguém para essa gente, só a morte vai pará-los. Então vamos matar todo mundo e aí acabou. Só que acontece que com o martírio, eles iam se multiplicando mais e mais e mais, isso ia gerando mais e mais e mais e mais heroísmo, cada vez mais coragem, então o diabo teve que mudar de tática. E aí veio o terceiro selo, o cavalo preto. Cai ele disse, não basta matar, nós vamos ter que gerar lá dentro falsa doutrina, vamos ter que gerar heresias. E a heresia vai fazer com que eles todos se pervertam, e uma vez que eles todos estiverem pervertidos, nós vamos vencê-los. Ora, como diziam os padres da igreja, oportet hereses esse, convém que haja herege. Por quê? Porque uma vez que você compara a negrura do erro com a brancura da verdade, uma coisa se distingue claramente da outra. Começaram a surgir as heresias, e então os padres da igreja começaram a apontar o erro, 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 e fazer com que a verdade fosse cada vez mais sofisticada, a fé fosse apresentada de modo cada vez mais perfeito, mais puro, mais correto, mais argumentativamente convincente, mais teologicamente apresentável, conceitualmente precisa. Então o diabo disse, olha, não tem jeito, só vai ter uma outra tática que eu vou ter que seguir. Que abre-se então o quarto selo e aparece o cavalo, que no grego se diz pardo. É o cavalo, algumas versões dizem amarelo, outras versões dizem verde, mas o grego original diz algo como pardo. Ou seja, uma cor imprecisa, uma cor indefinida, e então o Hugo de São Vítor diz que o diabo começou a semear na igreja a hipocrisia. Nem a verdade, nem o erro, nem a santidade, nem o pecado, nem a justiça, nem a injustiça, nem a falsidade, nem a verdade pura. Mistura tudo, cria-se um cristianismo meio assim, meio light, um cristianismo que não acusa nada, que não milita contra nada, que não faz nada de bom nem de ruim, que vai tocando barco, deixa tudo em fogo baixo e vai louvando a vida. E aí nós chegamos aos nossos dias. Eu não vou continuar com o comentário do Hugo, porque a palestra não é sobre isso. Fato é que os padres da igreja no primeiro milênio, todos eles agiram corajosamente apontando o erro. Pode pegar qualquer padre da igreja. Eles olhavam para a realidade, identificavam o problema central e começavam a tratar a realidade inteira a partir do tema central que a realidade possui. Ora, quando chegamos no final do primeiro milênio, acontece algo extraordinário
início do segundo milênio, para ser mais preciso, que alguns monges começaram a transformar em técnica aquilo que os padres da igreja faziam. Então aparece em Paris a escola de São Vítor, e ali eles transformam em técnica exatamente aquilo que os padres da igreja faziam. Quando eles criam a técnica explicada e ensinável para qualquer um, é nesse período que São Bernardo descobre um garotinho muito inteligente, e ele diz, olha, eu vou levar esse garotinho aqui para a escola de São Vítor, lá ele vai aprender, e eu acho que vai ser ótimo para ele, e para a igreja também. Levou esse garotinho para a escola, e ele acabou se tornando o grande Pedro Lombardo. Talvez vocês não conheçam. O Pedro Lombardo foi o grande bispo de Paris, autor das chamadas Sentenças. Foi a primeira síntese teológica escrita na história da igreja. O que ele fez? Ele leu todos os padres da igreja e resumiu no livro. Ele disse, isso aqui é muito texto. É muito texto. Esses dias eu ouvi uma autoproclamada filósofa chamada Viviane Mosé, marxista, de gênero, etc. Tal. Ela disse assim, que na Idade Média, a igreja só tinha um livro que era a Bíblia. Então eu fui pegar o índice da patrística, escrito pelo padre Minhe, que foi o autor, um sacerdote, que reuniu todos os livros dos padres da igreja numa única coleção. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no índice para ver quantos livros tem. Comecei a ver o índice, meia hora depois acabei. Falei, meu Deus do céu, é muito volume, só da latina para não falar da grega. É ignorância absoluta. O Pedro Lombardo já sabia disso no século XI, ou melhor, no século X, e disse, olha, não tem jeito. Nós vamos precisar fazer um resumo, uma síntese. Fez a síntese. Aquela síntese se tornou tão maravilhosa que passou a ser uma espécie de plataforma a partir do qual eles passaram a fazer sínteses mais elevadas, muito mais sofisticadas, no período posterior. Apareceu depois a Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos, que transformou em estilo de vida o modo de viver dos padres da igreja, que passaram a fazer só isso, a denunciar o erro e a apontar a verdade. Notem que o hábito dominicano é preto e branco. É preto e branco para quê? Para mostrar o contraste entre a verdade e o erro, de maneira clara. Os dominicanos recebem esse nome por causa do fundador, são Domingos, Domênicos em latim, Domínicos. Só que o nome Dominicani, em latim, tem um outro significado. Domini, cani, cães do Senhor. Inclusive, quando a mãe de São Domingos, a Beata Joana, estava grávida dele, sonhou que ela dava à luz a um cachorro que saía com uma tocha na boca, percorrendo todos os lugares. Esse cachorro, depois, se tornou o fundador da Ordem dos Dominicani. Exatamente porque tem esse carisma, como os padres da igreja, inclusive isso aparece claramente nos escritos fundacionais, um desejo de restauração do modo apostólico de viver dos padres da igreja, ia por toda parte atacando o erro e corrigindo a verdade, atacando o erro e apresentando a verdade. Consequentemente, apareceu Santo Alberto Magno, que resolveu, a partir da síntese de Pedro Lombardo, fazer a síntese de todas as ciências da época, e depois apareceu um aluno de Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, que resolveu fazer uma síntese, também contando com o que havia de melhor na filosofia clássica grega. Haviam-se descoberto os escritos de Aristóteles, e ele acabou incorporando isso. São Tomás de Aquino escreveu para a pregação aos hereges, escreveu um livro chamado Suma contra os Gentios, cuja tradução portuguesa acaba de ser publicada agora há pouco. E na Suma contra os Gentios, ele diz no primeiro livro o seguinte, que o ofício do sábio
está na primeira questão da Suma contra os Gentios. Você abrir a Suma contra os Gentios, é a primeira coisa que aparece lá. O ofício do sábio é contemplar a verdade, apontar o erro e ordenar todas as coisas. O ofício do sábio é tríplice. Há no comentário à metafísica um outro princípio que é característico do ofício do sábio, que é julgar os princípios. Nós vamos ficar com esses três, por enquanto, da Suma contra os Gentios. Contemplar a verdade, apontar o erro, ordenar todas as coisas. Isso que São Tomás apresenta como uma síntese daquilo que a igreja sempre fez, é efetivamente a coisa mais importante a se fazer. Inclusive ele diz o seguinte, na Suma Teológica, no suplemento da Suma Teológica, que não foi escrito propriamente por São Tomás, mas foi escrito pelo seu secretário, Reginaldo de São Tomás, ele que, tendo o índice da Suma, foi pegando textos do comentário de São Tomás às sentenças e ordenando-os de acordo com aquele índice, fala sobre as 3 auréolas dos santos, que é muito importante. Ele diz que existem 3 auréolas: a auréola dos mártires, a auréola das virgens e a auréola dos pregadores, ou dos sábios, ou dos doutores. E ele diz que a auréola menor é a das virgens. Por quê? Porque as virgens venceram a carne. A segunda auréola é a auréola dos mártires. E é maior do que a das virgens, porque os mártires venceram o mundo, pelo testemunho ousado da sua fé. E a última auréola, que é a maior de todas, é a auréola dos doutores. Porque os doutores venceram o diabo. Os sábios venceram o diabo. Aí você pergunta, como é que os sábios venceram o diabo? Eles fizeram exorcismos, eles ficaram fazendo orações contrárias ao diabo, desfazendo macumba. O que eles ficaram fazendo? Não. Ele diz, os sábios venceram o diabo pela pregação da verdade, desmascarando aquele que é o pai da mentira. Portanto, o ofício do sábio é o mais importante da história da igreja. E aqui eu faço uma pequena crítica ao livro do professor Roberto de Mattei, Apologia da Tradição, que é um livro muito bom sobre certos aspectos, só que tem essa falha. Ele mostra que a conservação da fé se deveu unicamente à igreja discente, ao povo fiel. Que o povo, os simples, mantiveram a fé ao longo dos séculos pela tradição. Não é puramente verdade isso. Se não houvesse os sábios na igreja, a fé do povo teria se pervertido também. É necessário que na igreja docente, que entre os pastores de almas, surjam pessoas que sejam eminências de sabedoria e que ordenem todas as coisas, apontando o erro e contemplando a verdade. Apontando o erro e contrastando com a verdade. Sem os sábios, sem homens e mulheres que realmente prestem esse serviço à igreja, nós perecemos no erro, como diz Oséias, no capítulo 4, versículo 6 da profecia, meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas continuarão perecendo por falta de conhecimento. Elas acabarão se perdendo, se não houver pessoas que estudem o suficiente, meditem o suficiente, contemplem o suficiente para poderem depois contrastar a verdade e o erro e poderem ordenar todas as coisas. Foi assim que a igreja foi crescendo. Até que nós chegamos no 2º milênio, e depois da invenção das universidades, a igreja começou a perder força. Por quê? Obviamente, as universidades se tornaram lugares em que as pessoas não vivem uma vida sapiencial, mas têm uma profissão pedagógica. Então você não estuda mais para adquirir a sabedoria, você estuda para adquirir um diploma.
E aí a igreja se tornou um pouco esquizofrênica. Em que sentido? No primeiro milênio, quem eram os grandes místicos? Quem eram aqueles que eram cúmulos de santidade? Eram os mesmos pastores, que eram os mesmos grandes teólogos. Olha para os padres da igreja. Eles eram os maiores místicos, os maiores pastores e os maiores teólogos. Então, qualquer pessoa na igreja, então, queria estudar, o que fazia? Para um mosteiro, ia para uma escola canonical, e lá ele ia viver uma vida de estudos. Só que vida de estudos significava o quê? Vida de oração, então ele tinha que se dedicar à oração, tinha que corrigir a própria vida moral, tinha que se colocar no caminho reto da contemplação divina. Depois, tinha que estudar profundamente, saber grego, saber latim, passar a vida toda estudando. Depois, ia ter que fazer pastoral. Pastoral significava não apenas fazer trabalhos manuais, como plantar numa horta, dar comida para a galinha, limpar a sujeira de porco, mas também dar aula para a criança na catequese, para as velhinhas que precisavam de conselho, abençoar cadáveres, dar sermões para quem não entende nada. Então ele tem que fazer um exercício de simplificar a coisa. Era um estilo de vida em que os grandes místicos se tornavam, ao mesmo tempo, grandes intelectuais e se tornavam pastores maravilhosos. Se você vê como Santo Agostinho, no prólogo do De Trinitate, diz que ele escreveu aquele livro a pedido dos seus fiéis. Porque eles queriam conhecer o mistério da Trindade. Então, ele foi estudar o mistério da Trindade, começou a escrever, ia pregando, ia corrigindo aquilo, ia colocando numa linguagem mais adaptada, para ensinar as pessoas a tratarem a Santíssima Trindade, e assim ele fazia com todos os outros escritos dele, e todos os padres da igreja faziam a mesma coisa. Eram grandes santos, grandes intelectuais e grandes pastores. Inventaram as universidades. Então, o que fizeram? Os intelectuais ficam na universidade. Os pastores vão para as paróquias, não precisa estudar muito, não. Vão para as paróquias só resolver problemas paroquiais. E os místicos se trancam nos mosteiros e começam a desmaiar, a ter êxtase, e nem eles sabem o que está acontecendo direito com eles. Então, quando a igreja se esquizofrenizou, ela começou a perder força. Então, nós paramos de apontar o erro e de contemplar a verdade e começamos apenas a fazer apologética. O segundo milênio é o grande milênio da apologética. Então a igreja começou a defender a fé, mais ou menos com a visão partidária. Nós somos católicos, a nossa fé é a melhor, a nossa fé é a mais justa, é melhor do que a de vocês, seus hereges, etc., etc., mas sem penetrar profundamente no erro e desconstruí-lo até que ele desapareça, como aconteceu no primeiro milênio, a igreja foi aprendendo a conviver com o erro. E até aquilo que não era para dar certo, acabou dando certo. Para vocês verem, por exemplo, o protestantismo, estamos agora entrando nos 500 anos da Reforma. Quando Lutero começou com o movimento dele, ele mesmo achava que aquilo era uma espécie de gripe, que aquilo ia passar, aquilo não ia pegar, aquilo não ia dar certo. Mas a coisa foi dando certo. A igreja fez o Concílio de Trento para afirmar a fé católica. E não apareceram na época pessoas que estudassem profundamente o fenômeno do protestantismo e começassem a pregar contra aquilo para desconstruí-lo. A igreja simplesmente se defendeu, ela se trancou, ela se fechou, ela criou uma fortaleza, criou sistemas pedagógicos que fossem nos confins de onde estava acontecendo a reforma protestante, e lá eles conseguiram segurar a fé das pessoas, mostrando a beleza da fé católica, mas não conseguiram dirimir o erro. E o erro continuou se alastrando. E a partir deste alastramento, foi contaminando cada vez mais a consciência das pessoas e gerando filosofias cada vez mais estapafúrdias, cada vez mais doidas, sendo que, mesmo aí, a igreja continuava apontando de algum modo o erro. Não de modo muito eficaz, mas continuava apontando de algum modo o erro. Até que nós chegamos ao século XX. E aí, no século XX, através de uma abordagem, sobretudo diplomática, conseguiram fazer com que a igreja aceitasse ser amordaçada. Lamentavelmente. Vocês vejam que o Papa João XXIII, São João XXIII, convocou o Concílio Vaticano II para estudar os problemas do mundo moderno. Se vocês verem a abertura do concílio, o discurso de abertura do concílio, o que o Papa diz ali?
Ele diz, olha, a igreja está muito bem, está ótima, temos muitas vocações por todos os lugares, seminários absolutamente repletos. Nós temos seminários, por exemplo, o seminário de Navarra, o seminário diocesano, tinha 1000 seminaristas. Não era raro você encontrar um seminário que tivesse 500 seminaristas, 800 seminaristas naquela época. Congregações cheias, missionários pulando e fervilhando no mundo afora. Efetivamente, o Papa tinha razão. E ele continua o discurso dizendo, quem está com problema não é a igreja. Quem está com problema é o mundo moderno. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos estudar um jeito de anunciar a fé de modo mais eficaz no mundo moderno. Fizeram o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi o maior evento da história da igreja em termos de participação do episcopado, porque os meios de comunicação e os meios de transporte modernos permitiam isso. Todos saíram muito empolgados do concílio, que não foi um concílio dogmático, foi um concílio pastoral, e por isso teve uma linguagem um pouco mais elástica, exatamente porque se destinava a ser um concílio pastoral. Mas os teólogos da preteritamente condenada Nouvelle Théologie, foi condenada pelo Papa Pio XII na encíclica Humani Generis, já estavam preparados para fazer uma hermenêutica, uma interpretação do concílio em descontinuidade com a tradição da igreja. E foi exatamente através da via da Nouvelle Théologie que todo mundo continuou. Nouvelle Théologie, em francês, significa nova teologia. A gente diz assim, Nouvelle Théologie, porque é o vocabulário comum para se referir a essa corrente teológica. Sobretudo porque os principais teólogos eram franceses. Então, eles começaram a difundir essa ideia de que não, imagina, nós não temos que apontar o erro, nós temos que dialogar com todos. Nós não temos que acusar a mentira, nós temos que fazer uma síntese das coisas, uma síntese mais ou menos fenomenológica. Você vai apresentando dados, e apresentando esses dados, você não os confronta, você compõe um quadro mais amplo, você cria um ânimo muito mais dialogante. Vamos parar com essa história de apontar erros. E foi exatamente aí que apareceu o problema demográfico. Foi aí que começou a surgir a cultura da morte. Foi uma coincidência de fatores. De um lado, a igreja que mudava de atitude, e de outro, o surgimento efetivo de uma cultura da morte. Mas, prestem atenção, isso que me parece a coisa importante de se dizer agora em termos metodológicos. É necessário contemplar a verdade, apontar o erro, para conseguir ordenar todas as coisas. Queridos, essa é uma experiência que a gente tem no dia a dia. Então veja, por exemplo, uma dona de casa foi viajar, deixou o filho adolescente sozinho em casa, o fim de semana, saiu na sexta-feira, chegou domingo à noite em casa. De repente, a casa está parecendo o banheiro do inferno. Tudo fora do lugar. Sapato dentro da geladeira, a pia transbordando de coisas, cama, ninguém sabe mais onde é lençol de quem, fronha de quem, cobertor de quem, tudo sujo, a casa inteira fora de ordem, aquela coisa horrorosa, os bichos todos gritando de fome, sujando a casa inteira, janela aberta, chuva que entrou e molhou tudo, a desgraça do capeta. Ora, primeira coisa que ela tem que fazer, ela precisa contemplar a verdade, ou seja, ela precisa saber como é que é uma casa em ordem. Ela tem que saber, não, espera, isso aqui não parece mais a cozinha, mas ainda é a cozinha. Tem um cabide aqui, mas é a cozinha. O papel higiênico está aqui embaixo, mas é a cozinha. Então, aquele outro está parecendo que é o quarto, mas é a sala. Tem cobertor aqui
tem colchão aqui, tem travesseiro aqui, tem tudo aqui. Mas é a sala, não é a cozinha. Ou seja, ela precisa ter a verdade sobre a casa dela presente na sua mente. Ela tem que contemplar a verdade. Em segundo lugar, ela precisa apontar o erro, ela tem que corrigir o erro. Ela tem que limpar, tem que tirar a sujeira. Se estiver esterco de animal, ela tem que limpar aquele esterco de animal. Se tiver urina de animal, tem que tirar, tem que limpar. Né? Quem tem um olfato de cão perdigueiro, né? Chega na casa, meu Deus, que cheiro ardido é esse? Ah, foi o gato que urinou na casa inteira, porque não abriu a porta para ele sair. Então ela precisa limpar a urina do gato, precisa tirar a sujeira, já tem comida lá que está estragando, ela precisa tirar a sujeira. E depois ela vai ordenar todas as coisas. Então ela coloca em ordem. Não, isso aqui é naquele cômodo, isso aqui é naquele outro, isso aqui é naquele outro. Não, essa meia, o lugar dela não é dentro da geladeira. O lugar dela, bom, agora ela está suja, vai para a máquina de lavar. Por quê? Se você não ordena todas as coisas, aquilo vai continuar um inferno. Ora, tem como você chegar numa casa nesse estado e dizer assim: ah, não, mas é o jeito dele arrumar as coisas. Vamos falar sobre a limpeza, vamos falar sobre a ordem, vamos aprender a conviver com isso. Eu vou arrumar apenas o meu cantinho vai estar arrumadinho, mas o resto, vamos aprender a conviver com esse jeito alternativo de enxergar a vida. Tem como fazer isso? Não. Tem como ordenar, arrumar as coisas e deixar tudo sujo? Não. Se você não aponta o erro e se você não corrige o erro, não vai funcionar. Você não vai conseguir ordenar todas as coisas. Um economista, por exemplo. O país está em recessão, a inflação altíssima, os juros no teto, a taxa de desemprego não para de subir, aquilo está uma desgraça. Aí chega quem tem esse preconceito otimista e diz assim: imagina, não vamos falar da crise, vamos falar só das coisas boas. Vamos falar de como é bonito trabalhar, de como é importante ter uma sociedade em ordem, de como é importante ter uma sociedade arrumada, de como é importante você ter uma economia saudável. E aí, pela força de você falar de coisas bonitas, a sociedade vai se arrumar e a economia vai se consertar. Vai se consertar? Não. Você tem que apontar o erro, você tem que pegar os livros de economia, pega lá o Rossetti, pega lá não sei mais qual, estuda a teoria econômica do Keynes, estuda a teoria econômica do von Mises, vai, analisa todos os livros. Não, olha, o problema está aqui, vamos abaixar essa taxa de juros, vamos tentar fazer as pessoas gastarem menos, aumentando a taxa de juros e abaixando o índice de inflação para eles investirem mais, ou o contrário, ou vamos fazer esse jogo econômico ou aquele outro para conseguir melhorar a situação econômica, e você apontando onde está o erro econômico, você vai conseguir sanear a economia. Não tem como você sanear uma economia desregrada sem você apontar o erro. Qualquer economista sabe disso. Por exemplo, no mundo do judiciário, se você não pune o crime e não diz onde está o crime, pode haver justiça? Esse é o princípio mesmo da justiça. Você precisa conhecer as leis, apontar onde está o crime e puni-lo para ordenar a sociedade, senão a sociedade vai entrar numa desordem. Um médico, por exemplo, está com uma doença, está com câncer, por exemplo. A pessoa está com câncer, vai no médico, o médico otimistíssimo. Não, você está ótima, querido, imagina. Não tem problema, olha que cara bonita, está corada, está uma fofura. Não vamos te dar quimioterapia, não vamos te dar nada, vamos te dar vitaminas. Só coisa boa, vitamina C, um complexo vitamínico, tem um ótimo, a gente importa dos Estados Unidos, que é mais barato. Então vamos tomar muita vitamina, coisas boas. O que vai acontecer com esse doente? Porque você precisa fazer o diagnóstico da doença e fazer o que com a doença? Atacá-la. E se a doença for agressiva,
o ataque também tem que ser agressivo. Você não pode ter um ataque, a doença que seja um ataque tranquilo. Vamos dar só um antibiótico para a pessoa que está com câncer, vamos dar um anti-inflamatório e fé na peruca, que vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo, ele vai morrer. Por quê? Doença, você ataca atacando a doença. Não tem como um médico infundir saúde no doente, a não ser que ele seja um carismático daquele, faça uma oração de cura milagrosa e aí Deus vai curar. Só que aí é milagre, aí não é medicina. Medicina, você não infunde saúde. Medicina, você ataca a doença, para você poder restaurar todas as coisas. Não tem estudo de biologia responsável sem estudo de patologia, gente. Você tem que estudar a patologia. Não tem como você resolver a vida de alguém que está doente sem, estudando patologia, você aprender a desmontar uma doença. Uma guerra, por exemplo. Então, uma guerra contra você. Um exército inimigo vai invadir o seu país. Vai transformar o seu país em uma desgraça. Aí você vai chegar e vai dizer assim, não, vamos aqui dialogar, né? Vamos falar com o exército inimigo em termos pacíficos. Vamos fazer aqui todo o nosso melhor. Não vai adiantar, o exército inimigo vai te atacar. Vamos dar flores, vamos mandar a pomba da paz. Tem um filme de comédia chamado Marte Ataca. Não sei se vocês assistiram esse filme. Que é uma paródia ao Independence Day. Aí chegam os marcianos, vai todo mundo, presidente dos Estados Unidos, todo mundo fazer a paz com os marcianos, aquela coisa linda. Aí chega um hippie e solta uma pomba. A paz! E solta uma pomba. Os marcianos não sabem que é uma pomba, entendem que aquele é um ato de guerra. Pá! Matam a pomba e começam a matar todo mundo por causa da pomba. Não tem jeito. Você tem que agir do modo consequente. Portanto, meus queridos, não tem por onde. Essa história de falar de que nós temos que ser apenas a favor, propositivos, isso não existe. E eu vou dizer mais. Os marxistas entenderam que isso não existe, e eles aprenderam, inclusive, com a igreja, porque eles inventaram uma teoria chamada crítica. Para quê? Para simplesmente ficar criticando. É o que o Hegel chamava de o trabalho do negativo. Ficar o tempo todo criticando, eles não propõem nada. Eles só criticam, demolem. É o que se faz o tempo todo, então não adianta. Nós temos que, sim, ser pró-vida, mas nós não podemos nos esquivar da tarefa de fazer a crítica da teoria crítica. O desconstrucionismo do desconstrucionismo. Nós precisamos acabar com tudo isso, porque é o único jeito de conseguirmos reverter a situação. Termino com uma citação do Papa João Paulo II, São João Paulo II, cuja festa celebramos hoje. Diz ele na Evangelium Vitae, número 28. Este horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos plenamente conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte dele com a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida. Também para nós, ressoa claro e forte o convite de Moisés. Vê, ofereço-te hoje de um lado a vida e o bem, do outro a morte e o mal. Coloco diante de ti a vida e a morte, a felicidade e a maldição. Escolhe, pois, a vida, e então viverás com toda a tua posteridade. É um convite muito apropriado para nós, chamados cada dia a ter de escolher entre a cultura da vida e a cultura da morte. Mas o apelo do Deuteronômio é ainda mais profundo, porque nos chama a uma opção especificamente religiosa e moral. Trata-se de dar à própria existência uma orientação fundamental, vivendo com fidelidade e coerência à lei do Senhor. As palavras do Papa são contundentes, são iniludíveis.
E eu digo mais. Atualmente, qual é o problema central da igreja? O problema central da igreja chama-se cultura da morte. O aborto não é um tema paralelo, não. Gênero não é um tema paralelo, não. Crise educacional não é um tema paralelo, não. São as maiores ameaças que estão diante de nós. Portanto, se você escolhe ser pró-vida, hoje eu te convido, estude. Mas não estude simplesmente para você saber, não. Estude para ensinar. Estude para pregar. Estude para falar oportuna e inoportunamente. Estude para contemplar a verdade. Estude para apontar o erro. E estude para nos ajudar a ordenar todas as coisas. E se você fizer isso, com fidelidade, é absolutamente certo que nós vamos conseguir vencer. Como já estamos vencendo, porque no Brasil nós somos os únicos que estamos conseguindo fazer isso com eficácia, e é por isso que até hoje no Brasil, aborto ainda é crime, gênero não é lei, e todas essas outras desordens estão conseguindo ser barradas, porque nós temos procurado fazer exatamente isso, sem mordaças, sem intimidações, e sem cedermos a nenhum tipo de bom mocismo que não nos ajuda a enfrentar efetivamente o câncer da nossa sociedade. Como os padres da igreja, não nos esquivemos. Este é o problema central. Esse é o problema mais importante. E é por isso que esse simpósio não é um simpósio como qualquer outro, não. É um simpósio que tem uma importância fundamental, porque nós estamos tocando na ferida, mas como diz o Senhor, eu firo, mas minhas mãos podem sarar. Vamos, portanto, com responsabilidade, com amor à verdade, continuarmos firmes nessa batalha. A cultura da vida precisa vencer. Muito obrigado. Ainda assim como estamos, eu te peço que abaixe um pouco a sua cabeça, feche os teus olhos, escuta isso. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor.